Nos primeiros 30 dias, você constrói a estrutura. Nos 30 seguintes, elimina o que drena sua energia. E nos últimos 31 dias, algo profundo acontece. Em apenas 91 dias, um homem comum pode desaparecer. E no lugar dele surgir alguém que ninguém reconhece. Não porque ele ficou mais forte por fora, mas porque matou a versão fraca dentro da própria mente. E o que acontece no dia 91 é o que separa os que apenas tentam dos que se tornam perigosamente disciplinados. Fica até o final do vídeo porque se esse vídeo bater 100 likes, eu vou liberar o protocolo dos 91 dias em PDF, com o passo a passo exato do dia 1 ao dia 91. Agora eu te convido para você embarcar comigo nessa viagem. Existe um momento silencioso na vida de um homem em que ele percebe uma verdade desconfortável. Não é o mundo que está contra ele. É a própria mente sabotando seu destino. A maioria vive buscando dopamina barata, distração digital, validação social e pequenas recompensas emocionais. Mas existe uma estratégia oculta, quase um mistério psicológico, que transforma completamente a identidade de alguém. Tudo começa com 91 dias de disciplina absoluta. Por que 91 e não 90? Porque o 90º dia ainda pertence ao esforço, mas o dia 91 pertence à identidade. É nesse ponto que a disciplina deixa de ser uma tarefa e se torna parte do seu sistema nervoso. Você não força mais. Você simplesmente se tornou aquilo. Nos primeiros dias, o corpo resiste. A mente inventa desculpas. O celular chama. O conforto seduz. O prazer imediato tenta negociar. Mas existe um segredo que quase ninguém percebe. Cada vez que você vence uma pequena distração, você está reprogramando a psicologia do seu cérebro para o poder. É por isso que esse protocolo começa no corpo. Quando você treina mesmo sem vontade, envia uma mensagem brutal para a mente. Quem manda aqui sou eu. Depois vem o segundo nível. Estudo profundo. Enquanto a maioria consome vídeos curtos, rola feeds infinitos e vive em estado passivo, você entra em uma hora diária de estudo focado, sem interrupção, sem notificações, sem fuga. Em 91 dias, isso cria algo raro, competência silenciosa. E aqui entra o terceiro elemento mais poderoso de todos, mistério. Você não conta seus planos, não anuncia progresso, não busca aplausos. Você se cala. Porque a psicologia humana é traiçoeira. Quando você fala demais sobre seus objetivos, o cérebro recebe uma falsa sensação de conquista. O ego se satisfaz antes da vitória real. Por isso, o verdadeiro poder cresce no silêncio. Nos primeiros 30 dias, você constrói a estrutura. Nos 30 seguintes, elimina o que drena sua energia. E nos últimos 31 dias, algo profundo acontece. Sua identidade muda. Você já não é mais a pessoa que precisava de motivação. Você virou o tipo de homem que executa. E quando chega o dia 91, o espelho devolve alguém irreconhecível. Não apenas fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. O mundo vê mudança, mas só você conhece o segredo. Foi o silêncio, a estratégia e a disciplina que construíram esse poder. A maioria das pessoas acredita que falta motivação, mas isso é apenas a superfície. O verdadeiro problema é mais profundo, mais silencioso e quase invisível. Você não perde para a dificuldade. Você perde para a sua psicologia. Esse é o segredo que poucos entendem. O cérebro humano foi programado para economizar energia, evitar dor e buscar prazer imediato. Por isso, ele sempre vai tentar te empurrar para o caminho mais fácil. Mais alguns minutos no celular. Mais um vídeo inútil. Mais um dia sem treino. Mais uma promessa de segunda eu começo. Percebe o padrão? Não é falta de capacidade. É uma estratégia interna de autopreservação da mente fraca. E é exatamente aqui que nasce a transformação dos 91 dias. Porque nos primeiros 7 dias você não está mudando resultados. Você está travando uma guerra contra a arquitetura invisível da sua mente. Cada manhã em que você levanta sem vontade e executa. Cada noite em que você estuda quando ninguém está vendo. Cada momento em que escolhe silêncio em vez de validação. Você está destruindo a identidade antiga. A maioria falha porque tenta mudar a vida sem mudar a autoimagem. Quer resultados de um homem disciplinado, com a mente de alguém impulsivo. Isso nunca funciona. A verdadeira estratégia é mais profunda. Os primeiros 30 dias,
servem para quebrar o personagem antigo. O homem distraído, o homem que fala demais e executa pouco, o homem que precisa de motivação para agir, o homem escravo da aprovação. Esse homem precisa desaparecer. E aqui entra o poder do número 91. O dia 91 representa o momento em que a mudança deixa de ser comportamento e vira identidade. Você não está mais tentando focar. Você se tornou foco. Você não está mais buscando disciplina. Você se tornou disciplina. Isso muda completamente a psicologia do processo. Porque quando a identidade muda, a ação deixa de exigir esforço emocional. É por isso que algumas pessoas parecem imparáveis. Não é talento, não é sorte. É a identidade consolidada. E existe um detalhe misterioso que quase ninguém percebe. Nos primeiros dias, os resultados visíveis quase não aparecem. Seu corpo ainda parece o mesmo. Sua rotina ainda parece lenta. Sua mente ainda tenta negociar. Mas internamente, algo monstruoso está sendo construído, como uma fundação subterrânea que ninguém vê. É nesse silêncio que nasce o poder. E talvez esse seja o maior segredo de todos. Os primeiros sinais da transformação são invisíveis. Primeiro muda a tolerância ao desconforto. Depois muda a forma como você pensa. Depois muda a forma como você decide. E só depois o mundo começa a notar. Quando as pessoas finalmente percebem, elas dizem: ele mudou do nada. Mas nunca foi do nada. Foi no silêncio de 91 dias. Foi no estudo diário. Na disciplina invisível, na estratégia de eliminar distrações, na psicologia de construir poder interno antes da aparência externa. E é por isso que a maioria nunca chega ao dia 91. Eles querem evidência antes da transformação. Os fortes entendem o contrário. A transformação acontece primeiro no invisível. Existe um detalhe que muda tudo nos 91 dias. A maioria das pessoas acha que a transformação acontece no dia 30, no dia 60 ou no dia 91. Mas a verdade é mais intensa. Ela começa nas primeiras 72 horas. Esse é o ponto onde quase todos quebram. Porque nas primeiras horas, você ainda está intoxicado pela identidade antiga. Seu cérebro ainda espera a distração. Ainda pede recompensa rápida. Ainda tenta negociar pequenas concessões. É aqui que a estratégia precisa ser brutal. Nas primeiras 72 horas, você não pode confiar na motivação. Você precisa confiar no protocolo. O primeiro passo é o corpo. Antes mesmo do café, antes do celular, antes de qualquer contato com o mundo externo, você precisa impor uma pequena vitória física. Treino, caminhada forte, flexões, academia, não importa. O objetivo não é performance, é psicologia. Porque quando o corpo vence cedo, a mente aceita uma verdade silenciosa. Hoje não será um dia comum. Essa primeira ação quebra o padrão automático da mente fraca. O segundo passo é o estudo estratégico. 1 hora focada em um único tema, sem alternar assuntos, sem consumir aleatoriamente, sem entrar no modo entretenimento disfarçado de aprendizado. Aqui existe um segredo poderoso. A repetição do mesmo tema por dias seguidos cria profundidade cognitiva. Enquanto a maioria sabe um pouco sobre tudo, você começa a desenvolver poder real em algo específico. Em 72 horas, isso já gera um efeito psicológico raro. Clareza. Sua mente para de se sentir espalhada. Ela começa a operar em direção, e direção gera poder. O terceiro passo é o mais misterioso. Silêncio absoluto. Não conte para amigos. Não poste rotina. Não compartilhe progresso. Não transforme disciplina em performance social. A psicologia por trás disso é profunda. Quando você revela seus planos cedo demais, recebe microdoses de validação externa. Seu cérebro interpreta isso como recompensa. Resultado? Você sente prazer antes do resultado existir. E isso enfraquece a execução. O silêncio protege energia mental. Ele transforma a disciplina em construção real. Nas primeiras 72 horas, o maior inimigo não é o cansaço. É a voz interna que tenta justificar exceções. Só hoje eu descanso. Só hoje eu estudo menos. Só hoje eu vejo isso rapidinho. É assim que a identidade antiga tenta sobreviver. Por isso existe uma estratégia essencial. Não negociar com a versão fraca da sua mente. Toda negociação fortalece o personagem antigo. Toda execução fortalece o novo. E aqui surge a primeira mudança invisível. Você começa a sentir desconforto ao desperdiçar tempo. Aquilo que antes parecia normal, agora incomoda. Redes sociais demais incomodam.
Conversas vazias incomodam, dias improdutivos pesam. Esse é o sinal psicológico de que a transformação começou. Não no espelho, na percepção. É como se sua mente começasse a rejeitar tudo aquilo que não constrói poder. E isso prepara o terreno para o primeiro marco dos 91 dias, a ruptura dos 7 dias. Porque se você sobreviver às primeiras 72 horas, algo muda. Você deixa de lutar apenas contra hábitos e começa a lutar pela identidade. É aqui que muitos desistem, mas os que passam desse ponto entram em um estado perigoso de consistência. Um estado onde o estudo vira arma, a disciplina vira escudo e o silêncio vira estratégia. E quando isso acontece, o dia 91 deixa de ser uma possibilidade. Ele se torna inevitável. Se você chegou até o 7º dia, algo silencioso já começou a morrer dentro de você. E não é o cansaço, que é a antiga versão da sua mente. Os primeiros dias são uma guerra contra o impulso. Mas no 7º dia acontece a primeira ruptura psicológica. Você percebe que não precisa mais vencer o mundo. Precisa apenas vencer a próxima decisão. Esse é o mistério que a maioria ignora. As pessoas fracassam porque olham para 91 dias como uma montanha impossível. Os fortes enxergam apenas o próximo passo, o próximo treino, a próxima hora de estudo, o próximo momento de silêncio. Essa mudança de percepção é pura psicologia de poder, porque quando a mente para de carregar o peso do futuro inteiro, ela ganha clareza para executar o presente. E é exatamente no 7º dia que surge o primeiro sinal de transformação invisível. A disciplina começa a gerar identidade. Você já não está apenas cumprindo uma tarefa. Você começa a sentir orgulho silencioso de quem está se tornando. Não é ego. Não é validação externa. É algo mais profundo. É a sensação rara de perceber que finalmente existe coerência entre o que você pensa e o que você faz. Isso gera poder interno. E quando esse poder aparece, uma coisa curiosa acontece. As distrações perdem parte do brilho. O celular já não hipnotiza como antes. O prazer instantâneo começa a parecer pequeno. Conversas superficiais drenam energia. Por quê? Porque sua mente começou a provar um prazer muito mais forte. O prazer da evolução. Esse é um dos maiores segredos dos 91 dias. A disciplina não elimina o prazer. Ela substitui prazeres fracos por recompensas profundas. A cada dia cumprido, sua psicologia aprende que crescer gera uma satisfação superior à distração. E é por isso que a maioria nunca passa da primeira semana. Eles ainda estão presos ao sistema antigo de recompensa. Querem sentir prazer antes do esforço. Os fortes aprendem a sentir prazer no próprio esforço. E aqui surge a verdadeira estratégia. No 7º dia, você precisa aumentar um pouco o nível de exigência. Não drasticamente, mas o suficiente para enviar uma nova mensagem ao cérebro. Isso não foi um impulso temporário. Essa é a nova identidade. Pode ser mais intensidade no treino, mais profundidade no estudo, mais rigidez com horários, mais silêncio e menos exposição. O importante é sinalizar crescimento, porque se a mente percebe repetição sem evolução, ela tenta voltar ao automático. Mas quando existe progressão, ela entende que está entrando em uma nova fase. E é nessa fase que nasce algo poderoso, autorrespeito. Poucas coisas transformam tanto a psicologia de um homem quanto cumprir o que prometeu a si mesmo por 7 dias seguidos. Você começa a confiar na própria palavra, e quando isso acontece, o poder cresce. Sua postura muda, seu olhar muda, sua energia muda, sua presença muda. Ainda não é a transformação irreconhecível, mas é o primeiro reflexo dela. É aqui que o mistério fica mais intenso, porque externamente quase ninguém percebe, mas internamente você sabe. Existe algo diferente, algo mais sólido, mais silencioso, mais estratégico. E isso prepara o momento mais decisivo do protocolo, porque depois de vencer 7 dias, você não está mais lutando contra o começo. Agora você está entrando na fase em que o mundo ao redor começa a testar sua disciplina. Pessoas, convites, distrações, rotina, imprevistos. É aqui que muitos quebram. Mas quem entende a psicologia do processo transforma obstáculos em combustível. E é exatamente isso que acontece no marco dos 30 dias. O ponto em que a mudança deixa de ser interna e começa a ficar impossível de esconder. Quando você alcança 30 dias, o jogo muda. Até aqui a batalha foi interna. Corpo contra preguiça, mente contra distração, silêncio contra necessidade de aprovação.
Mas aos 30 dias surge algo que quase parece um mistério. As pessoas começam a sentir sua mudança antes mesmo de entendê-la. Seu olhar fica mais firme, sua fala mais objetiva, seu tempo mais valioso, sua energia mais controlada. Isso acontece porque a disciplina começa a alterar não apenas seus hábitos, mas sua presença psicológica. O poder deixa de estar só no que você faz. Ele começa a aparecer em quem você é. E aqui existe um segredo estratégico que poucos percebem. Nos primeiros 30 dias, o cérebro passa por uma reorganização profunda do sistema de recompensa. Aquilo que antes te dominava perde força. A necessidade de pegar o celular toda hora diminui. A urgência por distrações começa a aparecer infantil. O prazer instantâneo já não tem o mesmo efeito. Por quê? Porque sua mente descobriu uma recompensa superior. A sensação de progresso real. Esse é um tipo raro de prazer psicológico. É o prazer de sentir que sua vida está avançando. E nada compete com isso. É nessa fase que o estudo começa a mostrar poder. Os conteúdos que você vem repetindo diariamente começam a se conectar. Seu raciocínio ganha profundidade. Sua fala ganha clareza. Sua confiança cresce porque agora ela está apoiada em competência, não em aparência. Esse é o tipo de poder que ninguém consegue fingir. Ele nasce do acúmulo silencioso. E talvez aqui esteja a maior estratégia dos 91 dias. Os 30 primeiros dias não servem para mudar resultados. Servem para mudar padrão mental. Porque sem mudar padrão, qualquer resultado desaparece. A maioria das pessoas tenta parecer forte. Você está construindo força real. E o mundo começa a reagir. Algumas pessoas vão admirar. Outras vão estranhar. Outras vão até tentar puxar você de volta para a versão antiga. Convites vazios. Piadas sobre sua disciplina. Pequenos testes emocionais. Esse é um ponto crítico da psicologia humana. Quando você cresce, sua mudança expõe a estagnação de outras pessoas. E nem todos lidam bem com isso. Por isso o silêncio continua sendo sua maior estratégia. Não discuta. Não explique demais. Não tente convencer ninguém. Apenas continue. Porque aos 30 dias você ainda está longe da forma final. Isso é apenas a fundação do homem irreconhecível que vai nascer no dia 91. E aqui surge a segunda grande ruptura. Você começa a confiar menos na emoção e mais no sistema. Não importa se o dia foi difícil. O treino acontece. Não importa se a mente está cansada. O estudo acontece. Não importa se ninguém vê. O processo continua. Esse é o nascimento do verdadeiro poder. A disciplina deixa de depender do humor. Ela vira a estrutura. E quando um homem chega nesse ponto, algo perigoso acontece. Ele se torna difícil de parar. Porque agora não é mais sobre motivação. É sobre identidade. Aos 30 dias você já sente isso. Existe uma nova versão crescendo em silêncio. Mais estratégica, mais fria, mais profunda, mais consciente. Mas o maior mistério ainda está por vir. Porque entre os dias 31 e 60, acontece a fase em que a mente deixa de resistir e começa a obedecer. É aqui que nasce a transformação que assusta até você. Entre os dias 31 e 60, algo muda de forma silenciosa e assustadora. A mente para de lutar contra você. Ela começa a obedecer. Esse é o ponto que separa quem apenas inicia de quem realmente se transforma. Nos primeiros 30 dias, você estava quebrando resistência. Agora você está construindo comando. O treino já não parece uma obrigação. Ele se tornou parte do seu ritmo. O estudo deixa de exigir força excessiva. Sua atenção entra mais rápido em profundidade. O silêncio já não incomoda. Ele começa a aparecer poder. E isso revela um dos maiores segredos da psicologia humana. A mente respeita a repetição consistente. Tudo aquilo que você repete por tempo suficiente deixa de parecer esforço e passa a ser reconhecido como identidade. É por isso que nessa fase, muitos descrevem a sensação de estarem mais frios, mais lúcidos e mais estratégicos. Não é ausência de emoção, é controle. Você não reage mais a qualquer estímulo. Você escolhe. Essa é a diferença entre viver no impulso e viver no poder. O celular toca e você não sente urgência. Uma distração aparece e você percebe que ela não vale sua energia. Uma provocação surge e sua mente permanece intacta. É aqui que a disciplina começa a remodelar a psicologia da sua presença. Você se torna mais difícil de manipular, mais difícil de distrair, mais difícil de desestabilizar. E talvez esse seja o maior mistério dos 91 dias.
O verdadeiro poder não é fazer mais, é desperdiçar menos energia. Nos dias 31 a 60, você começa a perceber onde sua vida vazava força. Conversas inúteis, rotinas automáticas, excesso de opinião alheia, horas perdidas em dopamina barata. Tudo isso fica visível. É como se a mente ganhasse um novo nível de percepção. E quando você enxerga o que drena sua energia, você se torna estratégico. Esse é o momento ideal para aplicar a segunda camada do protocolo. Eliminação brutal da principal distração. Escolha uma coisa que mais rouba seu foco. Pode ser rede social, pode ser excesso de vídeos curtos, pode ser conversa sem direção, pode ser procrastinação noturna. E corte isso com precisão. Porque nessa fase, remover um vazamento de energia gera um salto gigantesco de poder mental. Seu corpo sente. Seu estudo acelera. Sua disciplina ganha estabilidade. Que o mais interessante é que os resultados externos começam a aparecer. Seu físico muda. Sua fala muda. Seu conteúdo mental muda. Sua forma de observar o mundo muda. As pessoas percebem mais presença em você, mas ainda não entendem a profundidade do que está acontecendo. Porque a maior transformação continua invisível. É a forma como você pensa antes de agir. Agora existe pausa. Existe estratégia. Existe domínio emocional. Isso é psicologia aplicada à identidade. E quando um homem alcança esse nível, surge algo raro. Autoconfiança baseada em provas reais. Não é frase motivacional. Não é aparência. Não é ego. É a confiança de quem acumulou mais de 40 dias de promessas cumpridas a si mesmo. Esse tipo de poder muda tudo. Você anda diferente. Fala diferente. Decide diferente. Mas a fase mais profunda ainda está chegando. Porque dos dias 61 ao 91, a disciplina deixa de ser rotina e se transforma em quem você é. É aí que nasce a versão irreconhecível. Dos dias 61 ao 91, a transformação deixa de ser esforço. Ela se torna natureza. É aqui que o verdadeiro mistério acontece. Você percebe que aquilo que antes exigia força, agora acontece quase sem resistência. O treino já não depende de vontade. Seu corpo simplesmente vai. O estudo já não parece pesado. Sua mente entra em profundidade com naturalidade. O silêncio, que no começo parecia estranho, agora se tornou uma arma psicológica. Você aprendeu algo que poucos entendem. O poder cresce no invisível. Enquanto o mundo busca atenção, você construiu estrutura. Enquanto outros falavam, você executou. Enquanto muitos pediam aprovação, você fortaleceu identidade. E isso muda completamente a forma como você existe. Nos dias finais, a maior mudança não está no físico, nem na rotina, nem no conhecimento acumulado. Está na forma como você se enxerga. Você já não se vê como alguém tentando melhorar. Você se reconhece como alguém que se tornou diferente. Esse é o segredo mais profundo dos 91 dias. A transformação real não acontece quando os outros percebem. Ela acontece quando você percebe que não consegue mais voltar ao padrão antigo. Aquilo que antes parecia normal, agora é inaceitável. Perder horas no celular parece desconfortável. Prometer e não cumprir gera incômodo. Dias sem progresso deixam um vazio imediato. Isso acontece porque sua psicologia foi reconstruída. Sua mente agora associa prazer ao crescimento. Sua identidade associa poder à disciplina. Seu sistema emocional aprende a respeitar constância. É por isso que no dia 91, o espelho devolve alguém irreconhecível. O rosto pode até ser o mesmo, mas a energia não é. Existe mais presença no olhar, mais firmeza na voz, mais controle nas emoções, mais profundidade nas decisões. Você não se tornou perfeito. Você se tornou sólido. E isso assusta, porque a maioria nunca vive esse nível de transformação. Poucos suportam o silêncio. Poucos aceitam o desconforto inicial. Poucos atravessam os dias invisíveis sem aplausos. Mas quem atravessa, muda para sempre. E aqui está a verdade final. O dia 91 não é o fim do protocolo. É o nascimento de uma nova identidade. O homem que chegou até aqui não precisa mais correr atrás de motivação. Ele construiu um sistema. Não precisa mais provar nada para ninguém, porque a prova está na própria presença. Não precisa mais buscar poder externo, porque descobriu o segredo mais raro da psicologia. O verdadeiro poder é governar a si mesmo. Esse é o ponto onde disciplina vira liberdade. Silêncio vira estratégia. Estudo vira arma. E a mente, antes caótica, se transforma em direção. O mais curioso é que as pessoas ao redor vão dizer que você mudou rápido. Mas você sabe a verdade.
Não foi rápido. Foram 91 dias de guerra invisível. 91 dias de corpo, estudo, silêncio e estratégia. 91 dias construindo no escuro. Até que um dia, você olha para trás e percebe: a versão antiga morreu. E no lugar dela nasceu alguém que nem você imaginava ser possível. E talvez esse seja o maior segredo de todos. Os 91 dias nunca foram sobre tempo. Foram sobre identidade. O tempo apenas revelou quem você escolheu se tornar no silêncio. Porque no fim, a maioria quer parecer forte. Poucos aceitam o processo necessário para se tornar fortes de verdade. E é isso que torna a transformação tão rara. Não foi o treino sozinho. Não foi apenas o estudo. Não foi somente o silêncio. Foi a estratégia de vencer a própria psicologia todos os dias. Foi escolher poder em vez de prazer imediato. Disciplina em vez de impulso. Mistério em vez de exposição. Construção em vez de validação. E quando você entende isso, percebe que o homem irreconhecível não nasceu no dia 91. Ele começou a nascer no primeiro dia em que você decidiu não negociar com a sua mente. A pergunta agora não é se esse protocolo funciona. A pergunta é: você está preparado para descobrir quem existe do outro lado de 91 dias? Porque existe uma versão sua esperando no futuro, mais fria, mais estratégica, mais disciplinada, mais poderosa e psicologicamente inabalável. Mas ela só aparece para quem aceita atravessar o mistério do processo. E se você quer ir ainda mais fundo nessa transformação, se esse vídeo chegar a 100 likes, eu libero gratuitamente o protocolo dos 91 dias em PDF, do primeiro ao último dia, com tudo que você precisa fazer para transformar sua mente e sua rotina. Deixa o like e comenta 91, para eu saber que você quer esse material. O próximo vídeo é a continuação perfeita, porque nele eu mostro como construir uma mente tão forte que nada ao seu redor consiga te desestabilizar. Se esse vídeo despertou algo em você, assista o próximo agora.